Sua oração já pareceu um eco no vazio? Uma voz desesperada que não encontra resposta? Você já sentiu a frustração de clamar a Deus, mas a resposta parece nunca chegar? Permita-me ir além da mera pergunta. Mergulhe comigo nesse sentimento profundo. Quantas vezes você se ajoelhou, o coração transbordando de súplicas, de lágrimas que mal podem ser contidas, de anseios que consomem a alma e a razão, e ao levantar, a sensação persistente era de que suas palavras se dissiparam no ar, sem sequer roçar os céus? É um fardo pesado, devastador, essa percepção de um clamor solitário, desprovido de qualquer reverberação, de qualquer indício de que foi acolhido. A angústia de esperar por uma intervenção divina, por um sinal claro, por uma mudança palpável nas circunstâncias que o afligem, pode ser esmagadora, capaz de minar até mesmo a fé mais sólida, de corroer a esperança que se tenta manter viva. E sejamos honestos, a dúvida, sutil e insidiosa como uma névoa matinal que se instala sem aviso, muitas vezes se insinua em nossos pensamentos mais íntimos. Será que Deus está realmente me ouvindo, verdadeiramente atento à minha voz? Será que minhas palavras, minhas súplicas, são genuinamente suficientes para alcançar o trono da graça, para mover o coração do Eterno, para inclinar seus ouvidos à minha voz que, para mim, parece tão fraca? Essa percepção de silêncio divino, de portas que não se abrem, de um caminho que permanece obscuro e impenetrável apesar de todas as nossas petições fervorosas, não é uma experiência isolada. Longe disso. É um lamento antigo, um suspiro compartilhado por incontáveis almas ao longo da história da fé, desde os patriarcas que caminhavam com Deus até os santos contemporâneos que buscam sua face. Talvez você já tenha tentado de tudo que conhece e que lhe ensinaram. Orações fervorosas que quase esgotam sua energia vital, jejunos que sacrificam o corpo e a mente, vigílias que roubam o sono e a paz, e ainda assim, o cenário à sua frente permanece inalterado. As circunstâncias persistem em sua dureza implacável. As respostas demoram, ou pior, parecem não vir de forma alguma, gerando um vazio. O que resta então, diante de tal aparente indiferença celestial, de um silêncio que parece profundo? A resignação fria e passiva? A desesperança paralisante que te impede de avançar? A crença dolorosa de que suas orações são de alguma forma falhas, insuficientes, ou que você talvez não seja digno de ser ouvido, de receber a atenção e o favor divinos? Estas são as armadilhas traiçoeiras que o cansaço da alma tenta nos impor, minando nossa confiança, nossa persistência e, em última instância, nossa fé inabalável. Mas e se eu lhe dissesse com toda a certeza e autoridade da palavra que tenho para lhe entregar, que existe uma maneira, um caminho divinamente estabelecido de romper esse ciclo de frustração e silêncio? Uma forma de sua voz não apenas ser ouvida, mas de ressoar com tal autoridade e clareza nos reinos celestiais, que a resposta se manifeste de forma inquestionável, visível, palpável, trazendo a mudança que você tanto almeja? Hoje, bem aqui e agora, esta espera angustiante, esta busca incessante termina para você. Estou prestes a revelar um segredo milenar, um tesouro espiritual guardado com zelo e reverência nas profundezas das Escrituras Sagradas, acessível a todos que o buscam com um coração sincero, real em seu poder transformador e potentíssimo em seus efeitos práticos. Não se trata de uma fórmula secreta de misticismo barato ou uma espécie de manipulação divina que obriga a mão de Deus contra sua vontade. Não, absolutamente. É, na verdade, um caminho de profundo alinhamento com a vontade soberana de Deus. Uma ativação da fé genuína que faz Deus não apenas considerar sua oração com benevolência, mas mover-se em resposta a ela com uma celeridade e uma precisão surpreendentes. Este segredo não se limita a fazer Deus ouvir passivamente. Ele o move a responder ativamente e a responder agora. Compreenda bem esta distinção crucial e profunda. Não é mágica, não são artifícios humanos ou superstições vazias. É o poder divino, o poder do Altíssimo,
manifestado através de princípios eternos e imutáveis, estabelecidos pelo próprio Criador do Universo. É uma conexão ativada pela palavra, a palavra viva e eficaz de Deus, que redefine o tempo da resposta, alinhando seu clamor mais íntimo com a imediatez e a perfeição absoluta do propósito divino para sua vida, para sua família, para sua situação. Este não é apenas mais um vídeo em meio a tantos outros que preenchem a vasta e muitas vezes barulhenta internet. Esta é uma convocação direta à sua alma, um chamado à transformação. É uma oportunidade única de transformar radicalmente a forma como você se relaciona com o Criador, de experimentar uma intimidade e uma eficácia na oração que talvez você só tenha sonhado ou ouvido falar em contos antigos. Fique comigo até o final, com o coração aberto, livre de preconceitos e de qualquer ceticismo, e a mente atenta, pronta para receber uma revelação que tem o potencial de mudar absolutamente tudo em sua jornada espiritual e material. O que você está prestes a descobrir não apenas trará luz sobre o processo da oração eficaz, aquela que realmente funciona e produz frutos, mas vai revolucionar sua vida espiritual, fortalecer sua fé de uma maneira que você jamais imaginou ser possível, e te conectar com o Criador de um modo que transcende a compreensão meramente humana. É uma jornada para além do conhecimento superficial e teórico, rumo à experiência profunda, vivida e transformadora. Você está pronto para o impossível? Está verdadeiramente preparado para ver suas petições sendo respondidas, não em um futuro distante e incerto, ditado pelas suas limitações ou pelas circunstâncias, mas com uma certeza inabalável que reside na própria natureza de Deus, em sua fidelidade imutável, em seu amor eterno? A verdadeira questão crucial, meu amigo, é: você está genuinamente pronto para a manifestação do poder divino em sua vida, para testemunhá-lo operando agora? Sua alma anseia por isso com toda a intensidade? Então, com fé e expectativa, embarque conosco nesta revelação. Agora que sua alma anseia por essa revelação, precisamos desmistificar o cerne do nosso agora. Não estamos propondo uma oração automática, vazia de significado, uma fórmula mágica desprovida de fé. A eficácia que buscamos não reside na mera recitação de palavras, por mais sagradas que sejam. Ela se manifesta na ativação consciente da fé, através da palavra de Deus, que é viva e poderosa. É um princípio espiritual que transcende a lógica humana, uma dinâmica divina onde a vontade do homem se alinha à vontade de Deus através de seus próprios decretos. Pense por um momento. Quando você se aproxima de Deus, qual é a postura do seu coração? É a de um suplicante passivo, ou a de um filho que, munido das promessas de seu pai, as declara com convicção e autoridade? A diferença entre essas duas posturas é abissal e define a própria essência da oração que alcança os céus. Permita-me apresentar-lhe a chave da resposta: a declaração profética. Muitos confundem pedir com declarar. Pedir é apresentar uma necessidade. Declarar é proclamar uma verdade já estabelecida por Deus, tornando-a real em sua situação presente. Quando você se inclina em oração e, em vez de apenas pedir por proteção, você declara o Salmo 91 sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus entes queridos, você não está meramente expressando um desejo. Você está pegando a própria palavra de Deus, o Verbo que criou os céus e a terra, e está proferindo-a de volta para Ele, ativando suas promessas, sua fidelidade, seus atributos imutáveis. Isso não é uma sugestão a Deus, é uma proclamação da sua soberania, um ato de fé que move o coração do Pai. É o verdadeiro segredo por trás do agora que prometemos. Não se trata de convencer a Deus, mas de se alinhar com Ele, de permitir que sua própria palavra seja a ponte e o veículo para a sua resposta em sua vida, aqui e agora. A questão central, portanto, é: como Deus reage à sua própria palavra? A Bíblia nos revela um princípio imutável. Em Isaías 55:11, lemos que a palavra de Deus não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Entenda a magnitude disto. Quando você declara um salmo,
Você está liberando a palavra de Deus, e essa palavra carrega em si a autoridade e o poder para cumprir o propósito pelo qual foi pronunciada. Ela não volta vazia. Ela não falha. Ela executa aquilo para o qual foi enviada. Isso significa que, ao orar com os salmos, você não está usando suas próprias palavras limitadas, sua própria força ou sabedoria finita. Você está ativando o infinito poder de Deus através da sua própria voz. É como um general que emite uma ordem. Ela deve ser cumprida. A palavra de Deus é a ordem divina para a sua vitória, para a sua cura, para a sua libertação, para a sua provisão. Não é um pedido hesitante, é um comando fundamentado na autoridade do Criador. E como Deus poderia falhar em cumprir a sua própria ordem? Impossível. Este processo nos leva a um conceito vital: o poder da personalização. Não basta apenas ler os salmos como textos antigos e distantes. O poder transformador se manifesta quando você os torna seus. Quando lê o Salmo 23, não apenas diga: "O Senhor é o meu pastor". Declare: "O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me guia em veredas de justiça por amor do seu nome". Insira seu próprio nome, suas lutas, suas necessidades, seus anseios e esperanças no corpo da oração. Não tenha receio de preencher as lacunas com a sua realidade presente. Quando o Salmo fala de livramento, visualize-se sendo livrado da sua aflição específica. Quando fala de cura, sinta a unção da saúde fluindo sobre o seu corpo. Isso não é egoísmo, é fé em ação. É tornar a promessa abstrata uma realidade concreta na sua vida. É essa personalização, essa apropriação íntima e fervorosa, que transforma uma leitura em uma declaração profética, uma súplica em uma oração ativada. É nesse ponto que você se torna participante ativo da promessa, e não apenas um observador distante. É aqui que o divino e o humano se encontram na expectativa da manifestação. Muitos buscam fórmulas complexas, rituais elaborados, ou palavras difíceis, pensando que a complexidade trará mais favor divino. Mas a verdade é que o poder reside na simplicidade da fé e na autoridade da palavra. Os salmos são mais do que poesia antiga. São orações inspiradas, dadas por Deus ao homem para que o homem as use para se comunicar de volta com Deus. Eles cobrem todas as emoções humanas, todas as necessidades, todas as situações que um ser humano pode enfrentar, desde o mais profundo desespero até a mais exultante alegria. Há um salmo, uma oração, uma declaração divina esperando para ser ativada por você. E é essa ativação, essa fé declarada, que move o braço de Deus de forma imediata e eficaz. É uma compreensão profunda da natureza de Deus e da sua palavra, que nos leva a crer que, sim, Ele ouve, e sim, Ele responde, e muitas vezes, Ele responde agora, porque a sua palavra não pode voltar vazia. Compreendida a anatomia do clamor e o poder inegável da declaração profética, estamos agora diante de um arsenal. Não uma coleção de textos antigos, mas um verdadeiro arsenal espiritual, forjado na inspiração divina, disponível para você usar no campo de batalha da vida. Estes são os 7 salmos de poder, cada um uma arma de luz, uma chave que destranca portas e libera o poder de Deus em sua realidade. Entenda, não se trata de ler passivamente, mas de empunhar a palavra, de declará-la com a autoridade que lhe foi conferida. É um convite à ação, um chamado para ativar a fé de maneira estratégica e poderosa. Estes salmos não são meras palavras. São decretos celestiais, promessas imutáveis que, quando proferidas com um coração sincero e expectante, movem a mão de Deus de maneiras que desafiam a lógica humana. Eles são seu passaporte para uma nova dimensão de relacionamento com o Criador, onde o milagre deixa de ser a exceção e se torna a norma. Você está pronto para pegar essas armas? Para cada salmo que apresentarei, quero que você visualize uma metodologia. Não é apenas uma leitura, é uma imersão, uma apropriação. Primeiro, apresentaremos o salmo e sua área de atuação principal, ou seja,
Qual problema específico ele foi desenhado para resolver em sua vida? É fundamental compreender o propósito e a especialidade de cada um, para que você saiba qual arma usar em cada batalha. Em seguida, faremos uma leitura devocional dos versículos-chave. E aqui, peço-lhe que não leia apenas com os olhos, mas com o coração, com a voz, com a emoção. Declare esses versículos como se estivesse diante do próprio Deus, com a certeza de que ele o ouve atentamente. O tom, a ênfase, a convicção, tudo isso amplifica a ressonância da sua oração. Depois, desvendaremos o poder oculto de cada salmo, através de uma breve análise teológica e espiritual. Vamos entender o contexto em que ele foi escrito, o princípio espiritual que o sustenta, e mais importante, o porquê este salmo em particular é tão potente para aquela necessidade específica que você enfrenta. Por exemplo, quando falamos de proteção, é crucial entender que o salmo correspondente não é apenas uma oração por segurança, mas uma declaração da soberania de Deus sobre todas as ameaças, ativando uma cobertura espiritual inviolável. Esta compreensão aprofundada transforma a recitação em uma declaração informada e cheia de fé. E claro, a parte mais crucial, a aplicação agora. Darei instruções claras e práticas de como personalizar e verbalizar o salmo para a sua situação atual. Apresentarei um cenário prático, um exemplo real de quando e como você pode usar aquele salmo específico. Você não apenas dirá amém, você inserirá seu nome, sua luta, sua vitória esperada, tornando a promessa de Deus uma realidade palpável em sua vida presente. E por fim, cada salmo virá acompanhado de uma mini testemunho, uma breve promessa, uma afirmação inspiradora do que Deus é capaz de fazer através daquela palavra específica. Comecemos então com o primeiro tesouro deste arsenal, o Salmo 23, conhecido como o escudo da provisão e paz em meio à crise. Quantas vezes o medo da escassez, a ansiedade pelas contas, a falta de direção, o desassossego em tempos de tribulação, tentam roubar sua paz e sua alegria? Este salmo é a resposta divina para essa angústia. Ele não é uma simples poesia sobre um pastor. É uma declaração de que o próprio Criador do universo, o Rei dos Reis, é o seu pastor pessoal. E se ele é seu pastor, nada lhe faltará. Leia comigo, declare comigo, com a autoridade de um filho que conhece o poder e a fidelidade de seu pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O poder oculto do Salmo 23 reside na sua capacidade de inverter a lógica humana. Em um mundo que clama por mais, por segurança material, por controle das circunstâncias, este salmo nos lembra que nossa verdadeira provisão e paz não vem do que possuímos, mas de quem nos possui. Ele nos lembra que, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, que representa as maiores crises, os maiores desafios, as perdas mais profundas, a presença do pastor é suficiente para anular o medo. Ele é o provedor, o consolador, o guia. Ele nos protege dos inimigos que se levantam contra nós, e sua abundância é tão grande que nosso cálice transborda. Este salmo é um antídoto contra a ansiedade, uma declaração de confiança absoluta na superintendência divina sobre cada detalhe da sua vida. Quando você o declara, não está apenas pedindo um pouco de provisão, está declarando que o Deus que é dono de tudo é o seu guia pessoal, garantindo que nada essencial lhe faltará. A aplicação agora do Salmo 23 é direta e poderosa. Imagine-se em uma situação de aperto financeiro, de incerteza profissional,
ou de uma doença que rouba sua paz. Não ceda ao pânico. Em vez disso, levante sua voz e declare: porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu, seu nome, não temerei mal algum. Ainda que as circunstâncias atuais pareçam o vale da sombra da morte, porque tu, ó Deus, estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam e me protegem. Eu declaro que tu preparas uma mesa de provisão para mim na presença das minhas dívidas, na presença da minha doença, na presença dos meus inimigos. Meu cálice, o meu destino, transborda em bondade e misericórdia todos os dias da minha vida, e eu, seu nome, habitarei na tua casa por longos dias. Essa é a oração ativada, a declaração profética. Ela não apenas acalma a sua alma, mas move o céu a seu favor. Deus pode abrir portas que ninguém pode fechar e suprir necessidades de maneiras que ninguém pode conceber. Que este salmo seja a sua rocha, a sua certeza em tempos de incerteza. Prosseguindo em nosso arsenal de fé, passamos agora para o Salmo 91, conhecido como o escudo da proteção sobrenatural e segurança total. Quantas vezes o medo espreita? A insegurança nos ronda. As ameaças invisíveis e visíveis da vida tentam roubar nosso sono e nossa paz. Vivemos em um mundo onde a violência, a doença, os acidentes e tantas outras formas de perigo parecem estar sempre à espreita. É nesse cenário que o Salmo 91 se ergue como uma fortaleza, uma muralha inquebrantável, uma declaração audaciosa da proteção divina que transcende qualquer ameaça terrena. Este salmo não é apenas uma oração por segurança, é a própria promessa de Deus de ser seu refúgio, sua morada segura, sua guarda pessoal contra todo o mal. Ele é a resposta divina para a angústia da vulnerabilidade. Leia comigo, declare comigo, com a convicção de quem se abriga sob as asas do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O poder oculto do Salmo 91 reside na reciprocidade. Ele começa com uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é uma proteção universal e automática para todos, mas para aqueles que escolhem habitar na presença de Deus, que fazem do Altíssimo a sua habitação. Ao cumprir essa condição, você ativa uma série de promessas divinas que transformam o temor em confiança inabalável. Este salmo revela que a proteção de Deus não é passiva, é ativa, vigilante, sobrenatural. Ele não apenas nos guarda do perigo, mas nos livra, nos cobre, nos sustenta. Ele envia anjos para nos guiar e proteger, e nos dá autoridade para pisar sobre as forças do mal. É um escudo que não falha, um abrigo inexpugnável contra as intempéries da vida, as armadilhas ocultas e as pestes visíveis. Quando você declara este salmo,
Você está afirmando que a sua vida está literalmente blindada pela mão poderosa de Deus. Não há seta que possa te atingir, nenhuma praga que possa chegar à sua tenda, nenhum mal que possa te suceder, porque você escolheu fazer do Deus onipotente o seu refúgio. É a promessa de um amor tão intenso e um conhecimento tão profundo do seu nome que ele intervém e livra. A aplicação agora do Salmo 91 é fundamental para quem busca segurança em um mundo incerto. Imagine-se em um momento de profunda vulnerabilidade. Um diagnóstico médico preocupante, uma viagem que o coloca em risco, uma cidade com altos índices de criminalidade, ou mesmo a sensação de estar sob ataque espiritual. Não ceda ao pânico ou à resignação. Em vez disso, levante sua voz e declare com toda a autoridade e convicção: Eu, seu nome, habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente, eu descanso. Por isso, eu declaro que o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio plenamente. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda, porque eu fiz do Senhor, o Altíssimo, a minha habitação. Anjos receberão ordens a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, porque a tua verdade, ó Senhor, é o meu escudo e broquel. Esta é uma oração que não pede proteção, mas a reivindica como um direito divino para aqueles que habitam em Deus. É a apropriação pessoal de uma promessa que transforma o medo em ousadia, a vulnerabilidade em inabalável segurança. Você está ativando um campo de força espiritual ao seu redor, confiando que o próprio Deus está em guarda, zelando por cada passo seu. Abrace essa proteção sobrenatural, torne a sua realidade, e caminhe com a certeza de que está sob o cuidado do Pai. Avançando em nossa jornada pelo arsenal da fé, deparamo-nos agora com o Salmo 121, um cântico que ressoa com a alma sedenta por ajuda e socorro imediato de Deus. Em momentos de desespero, quando as forças se esvaem, quando o caminho se torna íngreme e parece não haver saída, para onde se voltam seus olhos? Para quem clama seu coração? Muitas vezes buscamos auxílio em fontes humanas, em nossos próprios recursos limitados, e nos deparamos com a frustração. O Salmo 121 é a resposta divina para essa busca incessante, para esse anseio profundo por uma ajuda que transcende o natural, que vem de uma fonte inesgotável e inabalável. Ele não é uma simples poesia de esperança. É uma declaração de dependência total e absoluta no Criador, e uma promessa irrefutável de que o nosso socorro vem dele. Este salmo é a bússola que aponta para a única direção onde a verdadeira ajuda pode ser encontrada, a fortaleza que nos lembra de onde vem a nossa força. Ouça atentamente e declare comigo, com a alma confiante que se eleva acima das circunstâncias. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O poder oculto do Salmo 121 reside na clareza e na simplicidade de sua mensagem, que desvia nossa atenção das fontes enganosas de auxílio para o único e verdadeiro provedor. A pergunta retórica, de onde me virá o socorro, é respondida com uma certeza inabalável. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esta não é uma resposta trivial. Ela nos lembra da majestade e do poder ilimitado de Deus. Aquele que criou o universo, que sustenta as estrelas e modelou a terra, é o mesmo que promete ser seu socorro pessoal. Isso significa que não há problema grande demais, nem situação complexa demais, para aquele que detém todo o poder e toda a sabedoria. Mais do que isso, o Salmo nos garante a vigilância incessante do guardião.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. Esta é a promessa de um Deus que nunca se cansa, que nunca se distrai, que está sempre atento à sua condição. Enquanto os ajudantes humanos podem falhar, cansar-se ou até mesmo esquecer-se, Deus permanece vigilante, ativo e eternamente presente. Ele é a sua sombra, sempre ao seu lado, protegendo-o do calor escaldante do dia e das ameaças ocultas da noite. Ele guarda sua alma, sua saída e sua entrada, desde o presente momento até a eternidade. É a garantia de uma proteção integral, que abrange todos os aspectos de sua vida, em todo o tempo. A aplicação agora do Salmo 121 é vital para aqueles momentos em que você se sente desamparado, quando a necessidade de ajuda é imediata e urgente. Imagine-se em uma encruzilhada de decisões, diante de um problema financeiro inesperado, ou enfrentando uma situação que exige uma intervenção rápida e eficaz. Talvez seja um parente em crise, um filho em apuros, ou até mesmo um ataque de ansiedade que tenta roubar sua paz. Em vez de se desesperar, em vez de se deixar consumir pela aflição que surge do desamparo aparente, eleve sua voz e declare, com toda a sua fé e a certeza da presença divina: Eu, seu nome, levanto os meus olhos para o Senhor, que fez o céu e a terra. Meu socorro vem dele. Eu declaro que ele não deixará o meu pé vacilar, pois ele que me guarda não dormitará, nem dormirá. O Senhor é quem me guarda, ele é a minha sombra protetora. Eu confio que o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite, pois o Senhor me guardará de todo o mal. Ele guardará a minha alma, o meu ser. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre, em cada passo que eu der, em cada decisão que eu tomar, em cada jornada que eu empreender. Esta é a oração que não apenas busca ajuda, mas a ativa, a convoca. É a apropriação pessoal da promessa de um socorro que é sempre presente, sempre vigilante, sempre eficaz. Deus é a sua ajuda imediata, a sua rocha firme em meio às tempestades. Confie nele, declare sua palavra, e veja o socorro chegar no tempo perfeito do céu, aqui e agora. Nesta etapa crucial de nossa exploração, voltamos nossa atenção para o Salmo 34, uma fonte inesgotável de força para aqueles que enfrentam o medo paralisante e anseiam por respostas divinas em meio à aflição. É um hino de libertação que ressoa desde os tempos antigos, um testemunho vivo de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a voz de Deus pode ser ouvida e seu socorro se manifesta de forma poderosa. Pense nas vezes em que o medo se instalou em seu coração, roubando sua paz, obscurecendo sua visão. O medo da perda, do fracasso, da solidão, da doença, do futuro incerto. Ele é um inimigo traiçoeiro, capaz de nos aprisionar em uma gaiola invisível, onde a esperança parece rarear e as soluções se tornam inatingíveis. E para agravar, em momentos de profunda aflição, quando a alma grita por alívio, a sensação de que suas orações não são ouvidas pode ser devastadora, levando ao desânimo e à prostração. O Salmo 34, porém, oferece um caminho para romper essas correntes. Uma promessa de que Deus não apenas ouve o clamor do aflito, mas também responde e o livra de todas as suas perturbações. Ele é um convite à experiência pessoal da bondade e fidelidade divinas. Eleve seu coração e sua voz comigo, declarando as palavras inspiradas que brotam deste salmo, com a firme convicção de quem busca e encontra a face do Altíssimo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma de seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O poder oculto do Salmo 34 reside na sua gênese e na profundidade de sua mensagem. Foi escrito por Davi em um momento de profunda humilhação e perigo. Ele havia fugido de Saul e buscou refúgio entre os filisteus, chegando ao ponto de fingir-se de louco para escapar da morte. Em meio a essa situação desesperadora, ele experimentou o livramento de Deus. Este salmo, portanto, não é uma teoria, mas um testemunho vivido da fidelidade divina, mesmo quando a dignidade humana se esvai. A grande revelação aqui é que Davi louvou a Deus antes de sua libertação total, enquanto ainda estava em aflição. Este salmo nos ensina que o louvor e a busca por Deus, mesmo em meio ao medo e à incerteza, são o que ativa a intervenção divina. Não é preciso esperar que o medo vá embora para começar a louvar. É no louvor que o medo se dissolve, e é na busca sincera que as respostas se manifestam. Deus não apenas observa passivamente. Ele livrou-me de todos os meus temores, ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Este salmo é um convite a experimentar a bondade de Deus, um provai e vede que o Senhor é bom. A promessa se estende aos corações quebrantados e aos espíritos oprimidos. Deus está perto e salva. Isso nos revela uma sensibilidade divina à dor humana, uma proximidade com aqueles que mais necessitam. Ele não ignora o seu clamor, mas inclina seus ouvidos para você. A aplicação agora do Salmo 34 é um bálsamo para a alma que se sente aprisionada pelo medo e pela falta de respostas. Considere-se em uma situação onde a ansiedade é constante, onde a notícia que você aguarda parece nunca chegar, ou onde uma decisão crucial precisa ser tomada, e o temor do futuro paralisa sua mente e seu espírito. Não permita que o medo dite seus passos. Em vez disso, tome este salmo como sua declaração de fé. Com fervor declare: Eu, seu nome, bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca, mesmo agora, em meio à minha aflição, em meio aos meus temores. A minha alma se gloriará no Senhor, pois eu o busquei. E ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Eu declaro que os olhos do Senhor estão sobre mim, que sou justo por intermédio de Cristo, e os seus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Mesmo que meu coração esteja quebrantado e meu espírito oprimido, eu sei que o Senhor está perto de mim e me salvará. As aflições são muitas, mas eu confio que o Senhor, meu Deus, me livrará de todas elas. Eu provo e vejo que o Senhor é bom, e eu, seu nome, sou bem-aventurado porque nele confio. Esta não é uma mera recitação, é um ato de submissão e confiança, um clamor que ascende aos céus e encontra um Deus pronto a responder e a libertar. Quando você declara Salmo 34, você não está apenas pedindo libertação do medo. Você está ativando a presença de Deus para dissipar o medo e trazer as respostas que você tanto precisa, agora. Prossigamos em nossa jornada de descoberta dos salmos de poder, e agora nos deteremos no Salmo 103, um hino magnífico que se revela como um bálsamo para as almas feridas, um clamor por cura física e restauração da alma. Quantas vezes o corpo padece sob o peso da enfermidade, a mente se turva com a dor, e o espírito se abate diante da fragilidade humana. A doença, em suas múltiplas formas, não apenas ataca o físico, mas também corrói a esperança.
gera angústia e pode abalar até mesmo a fé mais robusta. Sentimos-nos impotentes, limitados pela nossa carne, e a cura parece um horizonte distante, inatingível. Mas não apenas o corpo, a alma também adoece. Feridas emocionais, traumas do passado, culpas que nos assombram, a sensação de esgotamento espiritual que nos impede de prosseguir. Tudo isso mina nossa vitalidade, obscurece nossa percepção da bondade de Deus e nos aprisiona em um ciclo de dor e desânimo, onde encontrar alívio para um corpo que clama por saúde e uma alma que anseia por paz e restauração. O Salmo 103 surge como a resposta divina para essa dor multifacetada, uma declaração poderosa do Deus que cura todas as enfermidades e restaura a vida em sua plenitude. Um chamado à memória dos seus feitos para ativar a sua contínua operação. Convido você agora a elevar sua voz e seu coração, declarando as palavras repletas de graça e poder deste salmo, com a firme expectativa de que aquele que o inspirou é o mesmo que hoje opera milagres em sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, longânimo e assaz benigno, não repreenderá para sempre, nem conservará para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas a benignidade do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram dos seus preceitos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O poder oculto do Salmo 103 reside em sua instrução direta à alma, para não se esquecer dos benefícios de Deus. Ele nos convoca a uma atitude de gratidão que antecede e acompanha a manifestação do milagre. Ao invés de focar na dor e na doença, ele nos direciona para o caráter de Deus. Ele é aquele quem perdoa todas as tuas iniquidades, um lembrete crucial de que a cura espiritual é o prelúdio da cura física e emocional. E aquele quem sara todas as tuas enfermidades. Este não é um desejo, mas uma declaração de sua natureza. Ele é o Deus que resgata da perdição, que coroa com benignidade e misericórdia, que farta de bens e renova a mocidade como a da águia. A promessa de renovação da mocidade aqui não é apenas uma metáfora para vigor físico, mas para a restauração completa da vitalidade em todas as áreas da vida, física, mental e espiritual. A força deste salmo também reside na lembrança de sua compaixão e misericórdia inesgotáveis. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas com uma benignidade tão vasta quanto a distância entre o céu e a terra. Ele compreende nossa fragilidade, nossa estrutura de pó,
E ainda assim, estende sua bondade e justiça por gerações. Quando você declara o Salmo 103, você não está apenas pedindo cura. Está evocando o caráter do Deus que é o grande médico, o restaurador da alma, o perdoador de pecados, e está ativando sua compaixão e seu poder sobre sua vida. É um ato de fé que move a gratidão antes mesmo que a cura se manifeste completamente, preparando o terreno para a sua plena recepção. A aplicação agora do Salmo 103 é um instrumento poderoso para quem luta contra doenças físicas, esgotamento mental ou feridas emocionais que insistem em permanecer abertas. Imagine-se em um leito de enfermidade, com um corpo fraco, ou talvez em um momento de profunda tristeza e desânimo, onde a vida perdeu o sabor e a esperança parece uma miragem distante. Não se entregue à desesperança. Em vez disso, ordene a sua própria alma, com a autoridade que lhe foi concedida como filho de Deus, e declare: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu, seu nome, não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Eu declaro que o Senhor resgata a minha vida da perdição. Ele me coroa com sua benignidade e misericórdia. Minha mocidade se renova agora como a da águia, porque o Senhor me farta de bens em minha vida. A sua benignidade é grande para comigo, e eu sinto a sua compaixão como a de um pai para um filho. Meu Deus, tu conheces minha estrutura e sabes que sou pó, mas tua bondade é de eternidade a eternidade sobre mim, pois eu te temo e busco a tua face. Eu invoco agora, ó Senhor, o teu trono que domina sobre tudo, e a tua palavra que ordena aos teus anjos para que executem a tua vontade de cura e restauração em mim. Esta é uma oração que não só pede, mas proclama. Ela lembra a Deus de suas promessas e ao mesmo tempo lembra a sua alma quem Ele é. Ao declarar o Salmo 103, você está ativando a manifestação da cura divina, da restauração da alma e da renovação da vida, permitindo que o poder do Deus que sara opere em você, aqui e agora. Nossa jornada nos conduz agora ao Salmo 40, um cântico que emerge da profundidade da experiência humana, oferecendo alívio e esperança para aqueles que se encontram na difícil arte da paciência, da espera em Deus e que anseiam por uma reviravolta divina em suas vidas. Quantas vezes você se viu preso em um ciclo de espera interminável? Um emprego que não chega, uma cura que parece demorar, um relacionamento que não se restaura, um sonho que se arrasta por anos a fio. A espera é um dos maiores desafios à fé, não é mesmo? Ela testa nossa resiliência, mina nossa confiança e pode nos levar à beira do desespero, fazendo-nos questionar se Deus realmente se importa, se Ele ouve, ou se simplesmente nos esqueceu em nosso vale. A sensação de estagnação, de estar em um fosso de perdição, ou em um lamaçal de lodo, como o próprio Salmo descreve, é sufocante, paralisa nossa vontade de seguir em frente. Onde está a promessa de intervenção, quando tudo o que vemos é a repetição dos mesmos desafios? O Salmo 40 não é um convite à passividade, é uma convocação à espera ativa, uma espera com expectativa e fé inabalável, que pavimenta o caminho para a manifestação gloriosa da reviravolta de Deus, aquela que muda a história, que inverte a situação, que transforma o luto em dança e o desespero em um novo cântico. Ele é a promessa de que, na paciência, o Senhor se inclina e nos ouve, e seu livramento é certo. Ouça agora, e declare comigo, as palavras deste salmo, com a confiança de quem sabe que a sua espera não é em vão, e que o Senhor está trabalhando nos bastidores em seu favor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso de perdição, de um lamaçal de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não olha para os soberbos nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens feito,
E os teus pensamentos para conosco, ninguém os pode contar. Não há quem possa comparar-se a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste-me os ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não pediste. Então disse: Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Anunciei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, ó Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não retive da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Guardem-me sempre a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me cercaram. As minhas iniquidades me alcançaram, de modo que não posso ver. São mais do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração me desamparou. Agrada-te, ó Senhor, em livrar-me. Apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para a destruir. Tornem atrás e envergonhem-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em recompensa da sua confusão os que dizem: Ah, ah. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: Grande é o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. O poder oculto do Salmo 40 não está apenas na paciência em si, mas no caráter transformador dessa espera. Davi não esperou passivamente. Ele esperou com paciência no Senhor, o que implica uma espera ativa, com oração, com fé, com a certeza de que Deus estava atento. É uma espera que confia, que não cede à impaciência destrutiva. O fosso de perdição e o lamaçal de lodo representam as situações mais desesperadoras, aquelas em que parece não haver chão firme. Mas o Senhor, ao ouvir o clamor do que espera, não apenas tira o indivíduo daquele estado, mas o eleva. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Esta é a reviravolta divina. Não apenas o livramento do mal, mas a estabilização em um lugar seguro, a reconstrução da vida sobre um fundamento sólido. E o ápice dessa transformação é o novo cântico na boca. Este cântico não é apenas uma melodia, é a manifestação da alegria, da gratidão e do testemunho da obra de Deus. É o louvor que nasce da vitória, que inspira outros a temerem e confiarem no Senhor. O abriste-me os ouvidos sugere uma sensibilidade à voz de Deus, uma obediência que precede e acompanha o livramento. Portanto, a espera paciente, a obediência à vontade de Deus e a fé inabalável são os elementos que ativam a sua inclinação e o seu livramento, culminando em uma reviravolta tão grandiosa que gera um novo cântico de louvor. Este salmo é a prova de que, mesmo nas maiores profundezas da aflição e da espera, Deus está atento, e sua intervenção, embora no tempo perfeito, é certa e transformadora. A aplicação agora do Salmo 40 é um chamado à ação para todos aqueles que se sentem presos em situações que exigem uma paciência sobre-humana e que anseiam por uma mudança radical. Pense naquela circunstância em sua vida que parece não se mover, que se estende por mais tempo do que você pode suportar. Talvez seja um processo legal que não avança, uma doença crônica que persiste, a busca por uma oportunidade que não se concretiza, ou um período de seca espiritual que mina suas forças. Não permita que a fadiga da espera te consuma. Em vez disso, ordene à sua alma a postura de fé e declare, com convicção e fervor: Eu, seu nome, esperei com paciência no Senhor, e eu sei que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu declaro que Ele me tirará deste fosso de perdição, deste lamaçal de lodo que me cerca. Mencione a situação específica. Ele porá os meus pés sobre uma rocha firme, firmará os meus passos, e Ele porá um novo cântico na minha boca.
um hino de vitória ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, por causa do que Ele fará em minha vida. Eu confio no Senhor, e não olharei para as aparências ou para as mentiras do inimigo. Tu és o meu auxílio, e o meu libertador, ó Senhor. E eu te peço, não te demores, ó meu Deus. Manifesta a tua reviravolta em minha situação. Agora. Essa é a essência da espera ativa, a fé que declara a vitória mesmo antes de vê-la, sabendo que Deus, em seu tempo perfeito, trará a reviravolta completa e um novo cântico para a sua vida. Este salmo não apenas fortalece a paciência, mas garante que a espera não será em vão, pois o Senhor se inclina e age, transformando o lodo em rocha e o gemido em um hino de louvor. Chegamos agora a um dos mais profundos e íntimos dos salmos, o Salmo 139. Uma revelação divina para quem busca entendimento da sua própria identidade e propósito em Deus. Quantas vezes você se sentiu insignificante, uma pequena partícula em um universo vasto e indiferente? Quantas vezes a confusão sobre seu lugar no mundo, a busca por um significado maior, ou as dúvidas sobre seu próprio valor roubaram sua paz e sua alegria? Vivemos em uma era de constante comparação, onde a validação externa parece ser o alicerce da nossa autoestima, e o medo de não medir até, de não ser bom o suficiente, assombra nossos corações. O mundo nos impõe máscaras, nos força a um desempenho constante, e nesse processo, a essência do que somos, a nossa verdadeira identidade, pode se perder em meio ao barulho. Nos momentos de crise existencial, quando questionamos o porquê da nossa existência, quando olhamos para as nossas falhas e nos sentimos indignos, onde podemos encontrar a verdade sobre nós mesmos? O Salmo 139 é a resposta categórica de Deus a essa angústia humana fundamental. Ele é a promessa de que você é profundamente conhecido, amado incondicionalmente e intencionalmente criado com um propósito divino, não um acidente do acaso. Abra seu coração e declare comigo cada palavra deste salmo, permitindo que a voz do Criador ressoe em sua alma, revelando a verdade mais íntima sobre quem você é. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e for habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas te encobrem da tua vista. Antes a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as suas somas. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó, se matasses, ó Deus, o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam maliciosamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborrecerei eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me angustiarei por causa dos que se levantam contra ti? Aborrecê-los-ei com ódio completo, tê-los-ei por inimigos. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O poder oculto do Salmo 139 é a sua profunda e radical afirmação de que somos conhecidos, amados e valorizados por Deus de uma forma que transcende qualquer compreensão humana. Ele revela a onisciência de Deus. Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Nada sobre você é desconhecido para ele, nem mesmo seus pensamentos mais íntimos. A onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não há lugar onde você possa se esconder de sua presença, o que é um conforto para o que busca e um pavor para o que foge. E mais maravilhosamente, a onipotência de Deus em nossa criação, pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso me formaste. Este salmo desmente qualquer ideia de que somos um acidente, um erro, ou que não temos valor. Pelo contrário, somos obra-prima de um Deus amoroso e detalhista, feito de modo assombroso e maravilhoso. Nossas imperfeições não surpreendem a Deus. Ele nos viu em nossa substância ainda informe e já tinha um plano. Ele nos dá a certeza de que nossa identidade não é definida por falhas, erros, opiniões alheias ou padrões sociais, mas pela sua própria imagem e propósito implantados em nós. Ele nos convida a uma transparência total diante dele, sem máscaras, sem pretensão, porque ele já nos conhece completamente e nos ama. Quando você medita e declara este salmo, você está afirmando o seu valor intrínseco, a sua dignidade divina e a sua pertença eterna a um Deus que te conhece como ninguém mais e que tem planos para você, planos de pensamentos que são mais numerosos que a areia do mar. A aplicação agora do Salmo 139 é um poderoso antídoto contra a crise de identidade, a baixa autoestima e a busca incessante por significado. Se você tem se sentido perdido, confuso sobre a direção da sua vida, lutando com sentimentos de inadequação, comparando-se constantemente aos outros, ou duvidando do seu próprio propósito, este salmo é para você. Não se submeta às vozes da autocrítica ou às expectativas alheias. Em vez disso, declare com profunda convicção e fé, personalizando cada palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces a mim. Seu nome. Tu sabes tudo sobre minha vida, meus pensamentos, meus caminhos. Eu não tenho para onde fugir da tua presença, e isso me traz segurança, pois sei que em todo lugar a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eu te louvo, ó Deus, porque de um modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, e a minha alma o sabe muito bem. Eu não sou um acidente, não sou um erro. Eu sou obra-prima tua, feito com propósito. Tu viste a minha substância ainda informe, e em teu livro já estavam escritos todos os meus dias, todos os meus sonhos. Eu me submeto ao teu conhecimento e peço: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Revela-me o meu propósito, a minha verdadeira identidade em ti, aqui e agora. Esta oração é um convite à vulnerabilidade e à autenticidade diante de Deus, sabendo que ser totalmente conhecido por Ele é ser totalmente amado. Ela libera você da necessidade de provar seu valor e o firma na verdade inabalável de que você é uma criação preciosa e intencional do Altíssimo, com um destino eterno em suas mãos. Tendo desvendado o poder inigualável dos Salmos como um arsenal de fé, e compreendendo a dinâmica da oração que faz Deus ouvir agora, é imperativo que voltemos nossa atenção para um elemento crucial, tão vital quanto a própria palavra: a atitude do coração. Os Salmos são chaves poderosas, mas a fechadura que eles abrem é o seu próprio coração, transformado e alinhado com a vontade divina.
Não se trata apenas de quais palavras proferimos, mas com que espírito as proferimos. A eficácia da oração não reside em uma recitação mecânica ou em uma repetição vazia, mas na ponte que construímos entre nossa alma e o trono da graça, uma ponte pavimentada pela fé e pela devoção sincera. É nesse terreno fértil, cultivado por uma atitude de entrega e confiança, que as sementes da oração germinam e produzem frutos abundantes. Sem a correta disposição interior, até mesmo os mais poderosos salmos podem soar como um eco distante, incapazes de penetrar os céus. A Bíblia é repleta de ensinamentos que enfatizam que a oração mais poderosa e que alcança os céus é aquela acompanhada por uma fé como alavanca. O que significa ter fé como alavanca? Significa crer não apenas que Deus pode fazer, mas que Ele fará. É a convicção profunda e inabalável de que a resposta já está a caminho, mesmo antes de qualquer sinal visível de sua manifestação. É a certeza de que, ao proferir sua palavra, você está ativando um decreto celestial que não pode ser anulado. A fé não é um otimismo cego. É a convicção na fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas. É a confiança em sua palavra, que é mais firme que os céus e a terra. Quando você declara um salmo, você não está fazendo um teste com Deus, esperando para ver se ele responde. Você está operando no reino da certeza, ativando uma verdade espiritual que se manifestará no mundo físico. Essa fé é a alavanca que move o impossível, que transcende as barreiras da razão e abre as comportas do céu. Ela é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ela é o elo invisível, mas potente, que conecta a sua voz ao coração de Deus, impulsionando sua mão a agir em seu favor. Junto com a fé, outro pilar fundamental que prepara o terreno para a resposta é a gratidão antecipada. Esta é uma das atitudes mais revolucionárias na vida de oração. Não é fácil ser grato quando a resposta ainda não chegou, quando as circunstâncias continuam adversas, quando a dor persiste. No entanto, é precisamente nesse paradoxo que reside o poder transformador. Ensinar sua alma a agradecer a Deus pela resposta antes dela se manifestar é uma demonstração suprema de fé. É dizer a Deus: Senhor, eu sei que Tu és fiel, eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Eu confio plenamente que Tu já ouviste o meu clamor e que a Tua resposta está garantida. Por isso, eu te agradeço agora, pela cura que virá, pela provisão que se manifestará, pela porta que se abrirá. Essa gratidão antecipada não é uma tentativa de manipular Deus, mas uma expressão de profunda confiança em seu caráter e em suas promessas. Ela muda a atmosfera espiritual ao seu redor. A gratidão transforma a lamentação em louvor, a ansiedade em paz. Ela é um ato profético que declara a vitória antes da batalha terminar, silenciando as vozes da dúvida e do desânimo, e preparando o seu espírito para receber o milagre. Ao invés de esperar para ver o milagre para então agradecer, você agradece para ver o milagre. É uma inversão divina da lógica humana, que libera uma força espiritual capaz de atrair a manifestação da bênção. E, naturalmente, não podemos subestimar a importância da perseverança e confiança. A oração agora não significa necessariamente que a resposta virá no seu tempo. Significa que a oração é ouvida e processada imediatamente no tempo de Deus, que é perfeito. O diabo tentará semear a dúvida quando a resposta não se materializar no exato momento que você esperava. Ele sussurrará que Deus não ouviu, que você não tem fé suficiente, que sua situação é sem esperança. É nesse momento que a perseverança se torna seu maior aliado. Não desista. Continue declarando os salmos. Continue crendo. Continue agradecendo antecipadamente. A resposta de Deus pode não vir no seu relógio, mas virá na hora perfeita dele, que sempre é a melhor. Confie que ele está trabalhando nos bastidores, rearranjando circunstâncias, movendo pessoas, preparando o cenário para a sua manifestação gloriosa. A perseverança não é uma teimosia humana, é uma resistência espiritual que se recusa a duvidar da fidelidade de Deus.
é o que nos mantém firmes na promessa, mesmo quando os ventos contrários sopram com fúria. A confiança, por sua vez, é a certeza de que, independentemente do tempo ou da forma da resposta, Deus é bom e seus planos para você são de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. É a certeza de que Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Essa dupla de perseverança e confiança é a âncora para sua alma em meio às tempestades, garantindo que você permaneça firme até que a promessa se cumpra. Finalmente, é fundamental reafirmar que esses salmos não são, em hipótese alguma, fórmulas mágicas a serem recitadas de forma supersticiosa. Eles são muito mais do que isso. Eles são pontes para um relacionamento mais profundo com Deus. O objetivo final da oração eficaz não é apenas obter o que pedimos, mas nos aproximar do doador de todas as coisas. Cada vez que você declara um salmo, você está não apenas exercitando sua fé, mas também mergulhando na mente e no coração de Deus. Você está internalizando sua palavra, permitindo que ela transforme sua mente, suas emoções e suas perspectivas. Ao orar os salmos, você está aprendendo a falar a linguagem de Deus, a pensar os pensamentos de Deus, a desejar o que Ele deseja. Essa é a essência do discipulado e da intimidade com o Criador. A resposta às suas orações se torna um subproduto natural de um relacionamento vibrante e crescente com Ele. O milagre não é o fim em si, mas um testemunho do amor e do poder de um Deus que se importa, que se envolve, que deseja ter um relacionamento pessoal e profundo com cada um de seus filhos. Portanto, ao preparar seu coração, lembre-se que cada declaração, cada ato de fé, cada momento de gratidão e perseverança não apenas traz a resposta que você busca, mas o aproxima ainda mais do seu Criador. Isso é o que a oração agora realmente significa. Um encontro imediato e transformador com o coração de Deus. Em nosso percurso através dos salmos de poder, chegamos agora ao Salmo 27, uma poderosa declaração de coragem e vitória para aqueles que enfrentam o medo e a adversidade. Quantas vezes você se viu paralisado pelo temor diante de situações desafiadoras, quando a incerteza do futuro ou a magnitude dos problemas parecem ofuscar toda e qualquer esperança? A vida nos apresenta momentos em que os inimigos, visíveis ou invisíveis, sejam eles pessoas, circunstâncias, enfermidades, ou até mesmo nossos próprios pensamentos e emoções, se levantam contra nós, ameaçando nossa paz, nossa segurança e nossa fé. Em tais momentos o coração pode vacilar, e a alma clamar por um refúgio, uma fortaleza que seja inabalável. Onde encontrar a força para não temer, para seguir adiante, para crer na vitória quando tudo ao redor parece desabar. O Salmo 27 é a resposta divina para essa busca por intrepidez e confiança inabalável. Lhes poesia sobre a ausência de medo. É uma proclamação da presença e do poder de Deus que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com coragem e a certeza da vitória. É a luz que dissipa as trevas, a voz que acalma a tempestade em nossa alma. Com o coração firme e a voz cheia de convicção, declare comigo as palavras inspiradas que brotam deste salmo, permitindo que a luz divina penetre em cada sombra de medo e insegurança em sua vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no secreto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, e agora a minha cabeça se levantará sobre os meus inimigos que me cercam. Assim oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste,
Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não retires de mim com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me desampares nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas, e os que respiram crueldade, ainda que eu veja a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O poder oculto do Salmo 27 reside na inversão radical da perspectiva humana diante do perigo. Em vez de focar na ameaça, o salmista foca em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Esta não é uma negação ingênua da existência do medo, mas uma declaração de que a presença de Deus é maior e mais poderosa do que qualquer adversidade. A luz de Deus dissipa as trevas da incerteza, e sua salvação garante a vitória final. Ele é a própria força da vida, tornando o temor irrelevante. O desejo central do salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, revela que a verdadeira segurança e coragem vem da intimidade e da comunhão constante com Deus. É nessa presença que se encontra refúgio. No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Proteção. No secreto do seu tabernáculo me esconderá. E estabilidade. Pôr-me-á sobre uma rocha. A promessa de que a cabeça se levantará sobre os inimigos não é um desejo de vingança, mas a certeza de que a vitória e o triunfo pertencem àqueles que confiam no Senhor. Este salmo é um testemunho de que, mesmo quando todos te abandonam, pai e mãe, Deus te recolhe e te sustenta. Ele transforma o temor em fé, a fraqueza em força, e a adversidade em um palco para a manifestação da glória de Deus. Ele nos ensina que a vitória não está na ausência de batalha, mas na presença de Deus na batalha. A aplicação agora do Salmo 27 é um escudo inquebrantável contra o medo e uma espada de vitória para quem se encontra em combate espiritual, emocional ou físico. Se você está enfrentando uma situação que ameaça roubar sua paz, um inimigo que se levanta contra você, uma decisão que exige coragem sobre-humana, ou se sente abandonado e sozinho, este salmo é sua declaração de guerra e de fé. Não permita que o terror noturno ou as setas de dia o atinjam. Em vez disso, com toda a sua convicção, declare personalizando cada palavra. Eu, seu nome, declaro que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A ninguém temerei. O Senhor é a força da minha vida. De ninguém me recearei. Que todos os meus adversários, visíveis e invisíveis, mencione a situação ou o inimigo específico, tropecem e caiam diante de mim. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração, o coração de seu nome, não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto na tua fidelidade, Senhor, eu confiarei. Eu peço e buscarei a tua presença, ó Senhor. Pois sei que no dia da adversidade tu me esconderás no teu pavilhão, no secreto do teu tabernáculo. A minha cabeça, a cabeça de seu nome, se levantará sobre os meus inimigos, e eu oferecerei sacrifícios de júbilo, e cantarei, e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo por ajuda e guia. Tem piedade de mim e responde-me agora. Eu esperarei no Senhor. Meu coração se animará, e Ele fortalecerá o meu coração, pois eu espero, sim, eu espero no Senhor. Esta é a oração que não se dobra diante do medo, mas o confronta com a soberania de Deus. Ela ativa a proteção divina, a coragem sobrenatural e a certeza da vitória, permitindo que você caminhe com ousadia, sabendo que o Senhor da guerra está ao seu lado. É a voz da fé que declara: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Concluímos nossa série de salmos de poder com o Salmo 1.
Um texto fundamental que se revela como um guia para a sabedoria divina, o discernimento e a prosperidade abençoada. Em um mundo onde os conselhos são abundantes e muitas vezes contraditórios, onde a busca por sucesso e felicidade pode nos levar por caminhos enganosos, como discernir a verdade, como encontrar a verdadeira prosperidade que transcende o material, e como permanecer firme em meio às flutuações da vida. Frequentemente, somos tentados a seguir as multidões, a nos conformar com padrões que não nos trazem paz duradoura, ou a buscar atalhos que nos desviam do nosso verdadeiro propósito. A confusão sobre o que é o caminho certo pode ser paralisante, e o medo de tomar decisões erradas nos assombra. O Salmo 1 não é apenas um conselho de vida, é uma declaração profética sobre o destino daqueles que escolhem sabiamente sua fonte de inspiração e seu modo de viver. Ele é a fundação para uma vida de bênção contínua, prosperidade em todas as áreas e um discernimento inabalável, estabelecendo o padrão para o caminho do justo. Com a mente aberta e o coração receptivo, declare comigo as palavras que abrem o livro dos Salmos, permitindo que a sabedoria do Altíssimo molde seus passos e seus pensamentos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O poder oculto do Salmo 1 reside na clareza cristalina com que ele define os dois caminhos da vida e suas inevitáveis consequências. A bem-aventurança não é um acidente, mas o resultado direto de escolhas conscientes. O Salmo começa por definir o que o homem abençoado não faz. Ele não se deixa guiar pelo conselho dos ímpios, não se associa com pecadores e não se une aos escarnecedores. Esta é uma chamada ao discernimento, à proteção do ambiente que nos cerca e das vozes que ouvimos. Mas o verdadeiro segredo da bem-aventurança está no que o homem justo faz. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, lei do Senhor não se refere apenas a regras, mas à totalidade da palavra, à vontade, aos princípios e ao caráter de Deus revelados. A meditação constante na palavra é o que nutre a alma, provendo direcionamento, paz e sabedoria. A metáfora da árvore plantada junto a ribeiros de águas é poderosíssima. Essa árvore tem acesso constante à fonte da vida, o que garante sua frutificação no tempo certo, sua resiliência, folhas que não caem e sua prosperidade em tudo quanto fizer. Essa prosperidade não é apenas material, mas holística, espiritual, emocional, relacional. Ela é um fluxo constante de bênção que vem diretamente da fonte divina. O contraste com os ímpios, que são como moinha que o vento espalha, enfatiza a instabilidade e a falta de propósito daqueles que se afastam de Deus. O Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, Ele valida, aprova e acompanha seu percurso, enquanto o caminho dos ímpios perece, desprovido de fundamento e direção divina. Este salmo, portanto, não é uma promessa de uma vida sem desafios, mas uma garantia de que, ao nos alinharmos com a sabedoria de Deus, nosso caminho será de crescimento, frutificação e prosperidade duradoura. A aplicação agora do Salmo 1 é crucial para quem busca clareza em suas decisões, direcionamento em sua jornada e uma prosperidade que vai além do tangível. Se você se sente confuso sobre qual caminho seguir, sobre quais conselhos aceitar, ou se anseia por uma vida verdadeiramente frutífera e estável em todos os aspectos, este salmo é a sua bússola divina. Não se deixe levar pelas vozes do mundo que prometem sucesso sem princípios. Em vez disso,
Declare com fervor e propósito, personalizando cada versículo. Eu, seu nome. Declaro que sou bem-aventurado porque não ando segundo o conselho dos ímpios, nem me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores. O meu prazer, o prazer de seu nome, está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Por isso eu serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto eu, seu nome, fizer prosperará. Eu confio que o Senhor conhece o meu caminho, pois é o caminho do justo, e ele me guiará em toda a verdade, em toda a prosperidade que vem dele. Eu rejeito o caminho dos ímpios e escolho o teu caminho, ó Senhor, para a minha vida, a partir de agora e para sempre. Esta oração é um compromisso, uma declaração de alinhamento com a vontade de Deus. Ela ativa a sabedoria divina para suas escolhas, a estabilidade para seus passos e a prosperidade genuína que é fruto da obediência e da meditação constante na palavra. Ao declarar o Salmo 1, você não está apenas pedindo bênção, você está se posicionando para recebê-la, tornando-se o canal através do qual a frutificação e o discernimento de Deus se manifestam em sua vida. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada. Percorremos as profundezas do clamor e da declaração profética. Mergulhamos na riqueza dos 7 salmos de poder, cada um uma arma divina para desafios específicos, e compreendemos a vital importância da atitude do coração para que as promessas se manifestem. Agora, a teoria se encontra com a prática. Este não é o fim, mas o verdadeiro começo de uma jornada transformadora para você. O arsenal está montado, o mapa foi traçado e as instruções foram dadas. A partir deste momento, a responsabilidade e o privilégio de ativar este poder em sua vida são seus. Ao longo dos capítulos, você foi apresentado a salmos poderosos. Salmo 23, o escudo da provisão e paz em meio à crise. Salmo 91, o escudo da proteção sobrenatural e segurança total. Salmo 121, o socorro imediato do Deus que guarda. Salmo 34, o livramento do medo e a resposta divina em aflições. Salmo 103, a cura física e restauração da alma. Salmo 40, a reviravolta divina na paciência e espera. Salmo 1, a sabedoria divina, discernimento e prosperidade abençoada. Cada um deles é uma faceta do caráter de Deus, uma expressão de seu amor e poder, projetado para tocar áreas específicas da sua existência. Mas o conhecimento por si só é inerte. A verdadeira transformação ocorre quando você move esse conhecimento do intelecto para o espírito, da teoria para a prática, da leitura para a declaração vibrante e cheia de fé. Lembre-se das chaves para ativar esse arsenal. Fé como alavanca. A convicção inabalável de que Deus não apenas pode, mas fará o que prometeu. Gratidão. Antecipada. A poderosa atitude de agradecer pela resposta, antes mesmo de vê-la, mudando a atmosfera espiritual. Perseverança e confiança. A recusa em desistir, mantendo-se firme na promessa, sabendo que o tempo de Deus é perfeito e sua fidelidade inquebrantável. Relacionamento profundo. Compreender que o objetivo final é se aproximar do doador de todas as bênçãos, permitindo que sua palavra molde seu ser. Agora, a sua missão é integrar esses salmos e essas atitudes em sua vida diária. Não os guarde para momentos de desespero extremo. Faça deles seu pão diário, sua rotina espiritual. Comece seu dia com uma declaração do Salmo 23, ativando a provisão e a paz para as próximas horas. Diante de um desafio, tome posse do Salmo 91 ou do Salmo 27, declarando proteção e coragem. Em momentos de espera ou incerteza, medite no Salmo 40 ou no Salmo 121, fortalecendo sua paciência e confiança no socorro divino. Quando a doença ou a tristeza assolar, clame o Salmo 103, acreditando na cura e restauração. Ao tomar decisões, o Salmo 1 será seu guia para a sabedoria e o discernimento. Se o medo tentar te dominar,
O Salmo 34 será sua fortaleza e seu brado de libertação. Não se contente em apenas ler estas palavras. Personalize-as, coloque seu nome, suas situações específicas, suas lutas e suas esperanças em cada versículo. Sinta a verdade dessas promessas ressoar em seu espírito. Fale em voz alta, com a autoridade que lhe foi conferida, como filho amado de Deus. O poder não está apenas nas palavras em si, mas na fé que você infunde nelas. Esta não é uma receita mágica para uma vida sem problemas, mas uma garantia de que você nunca estará sozinho em seus problemas. É a promessa de que, em cada circunstância, há um salmo, uma palavra de Deus, que se alinha perfeitamente à sua necessidade, esperando para ser ativada por sua fé. Você tem um arsenal. Use-o. Declare. Creia. Agradeça. Persevere. E prepare-se para testemunhar as poderosas reviravoltas, as curas, as provisões e a paz que Deus tem reservado para você. Que sua jornada de fé seja repleta de vitórias e que cada salmo se torne um testemunho vivo do poder de Deus em sua vida.